Eu sou Raquel Treiber e eu sou de formação antropóloga, sou doutora em antropologia, ah, e, e eu sempre trabalhei com educação. Então, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no federal também, e continuo várias formas de educação e porque com políticas públicas, né, para tentar transformar um pouquinho, ajudar e contribuir para fazer as mudanças necessárias. O Semadem, né, é que eu agora atuo, né, há 11 anos no Semadem, ele é um instituto de pesquisa e que é vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e só que ele não é uma universidade e ele não tinha como chegar na sociedade, né? Então ficava sempre com as previsões meteorológicas e prevenção de desastres, todo esse monitoramento com equipamentos e tudo. E as pessoas fazem várias pesquisas, né? Só que não chegava na sociedade. E aí o Dr. Carlos Nobre me convidou, ele me conhecia porque eu trabalhei no Ministério da Educação por muitos anos e em Brasília, né? E ele me conhecia de antes também, né? E ele achou que seria interessante o Semadem, ele era diretor do Semadem, ele que criou o Semadem, ter uma área de educação. E aí ele me convidou. E qual é o interesse? Eu acho que é um interesse desse, de que a gente não adianta ficar só com pesquisas acadêmicas, né? É importante chegar no chão das comunidades escolares, né? E, e trabalhar com a produção do conhecimento, né, nas escolas. E foi por isso que eu vim da área de educação ambiental. Só que quando eu cheguei no Semadem, eu comecei a aprender muitas coisas, muito diferentes do que eu estava acostumada, né? Eu achava que, eu sei educação ambiental, eu sempre trabalhei com educação ambiental, então não vai ser difícil eu trabalhar com desastres, né? Só que é outro mundo quase, né? Eu trabalho sim com a questão ambiental, mas tem gente que dissocia desastres de meio ambiente, né? Eu não, né? Tudo que a gente faz é pensando no socioambiental, mas são novos conceitos que você tem que aprender, né? E que na época era assim conceitos de o que são desastres, né? E o que quer dizer vulnerabilidade, que é socioambiental, assim como os desastres não são naturais, né? Mas eles têm uma relação muito forte com a questão das vulnerabilidades instaladas, né? E o que é risco, né? São conceitos muito importantes que não se trabalha na educação ambiental. Então eu tive que aprender esse novo mundo, né? Das geociências, meteorologia, muita coisa assim de ciência dura, né? Que eu acho que vale a pena, é muito interessante aí para construir a partir de todo o acúmulo que eu tenho, né, de educação ambiental, da questão crítica, participativa, e de se emancipar também, né? Tudo isso está na base do que eu faço no Semadem Educação. Vamos lá. Então, primeiro, os desastres, eles são sempre socioambientais. Desastre não é natural. O que pode ser natural são os eventos extremos, né? Que podem acontecer em qualquer lugar,
aconteciam, né? Sempre aconteceram. Tem eventos extremos que acontecem no meio do oceano ou num deserto, né? E quando não atinge ninguém, ele é um evento extremo e não é um desastre, tá? Então, partindo daí, é que faz com que a gente consiga trabalhar na prevenção dos riscos, né, dos desastres. E a gente não consegue prevenir o desastre, você disse, eles vão acontecer. Mas se a gente entende os riscos e se a gente tem uma percepção desses riscos que a gente corre e se somos ou não vulneráveis, né? Isso ajuda muito a salvar vidas, porque você vai entender as circunstâncias em que você vive e não é questão de culpar as pessoas que estão morando, né, nesses lugares que são ilegais, sei lá, entre aspas, mas é porque nós vivemos numa sociedade muito desigual e que acaba expulsando as pessoas para essas áreas de risco, e que são áreas de risco social também. A vulnerabilidade não é só ambiental, não é só a desastres, né? Tem muita violência nesses locais e tal, e com o conhecimento, com a educação, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma visão mais estrutural do que está acontecendo, né? E aí elas conseguem transformar os modos de vida morando lá, né? Exceto algumas casas que são muito mais vulneráveis, as pessoas podem continuar morando, contanto que façam algumas transformações. É, mais ou menos o que eu disse, mas tem essa coisa climática, né? E eu estou mexendo com educação ambiental climática. E então, até pouco tempo, a gente falava em clima, só que não tinha clima para chegar nas, nas diversas comunidades, né? Essa questão climática começou a entrar para como emergência mesmo climática, né? De emergência, de emergir novas características e também um, de ser uma emergência. É mais ou menos recente. E, então, no começo, e isso é uma coisa interessante, essa educação em redução de riscos de desastres que eu estava fazendo, mesmo com a base da educação ambiental, era uma área periférica na educação e na educação ambiental também. Não tinha uma relação muito orgânica, né? E com a questão climática, que aumenta a intensidade, a frequência, os locais onde acontecem os desastres, começou a ser uma área mais central, né? Por conta da mudança do clima. E o que é interessante é que ela é antropogênica. Então, isso reforça o fato de os desastres não serem naturais e só estarem aumentando. Da nossa região, especificamente de Campos do Jordão, né? A Mantiqueira, mas Campos do Jordão, porque a Mantiqueira ela não é tão habitada quanto Campos do Jordão, então ela não é tão impactada, né? Mas Campos do Jordão sim, né? E os desastres a gente precisa trabalhar onde tem maiores impactos, e Campos do Jordão tem muito, e eu estou trazendo aqui na fala diversas pesquisas com modelagem e também com instalação de instrumentos de monitoramento aqui na região. Campos do Jordão teve inúmeros desastres, né? Mais do que outros locais, né? São Bento do Sapucaí não teve desastres, Santo Antônio do Pinhal não teve.
Então, são características muito específicas de alguns locais. E o Vale do Paraíba certamente vai ter logo, né? Porque tem um rio, né, que passa e a gente não sabe como é que as coisas vão se comportar, né? E desastres não é só excesso de chuva, é também escassez, né? Secas. E então nós estamos passando por tudo isso. Teve uma grande seca em São Paulo, né, na região de São Paulo, que acabou com os reservatórios. O que eles fizeram? Eles pegaram do Rio Paraíba do Sul e tiraram e puseram para São Paulo, né, para o Cantareira. Isso são impactos que a gente vai fazendo, impactos sobre impactos sobre impactos e mudando as características, né, de cada região. Então, a nossa região precisa continuar pensando, se tirou as matas ciliares, por exemplo, né? As encostas de morros, tem muitas estradas cortando os morros, e essas são áreas e regiões muito frágeis, né? E que com a intensidade e o aumento da quantidade de desastres podem acontecer. Por isso, a gente precisa o tempo todo mapear, monitorar e tentar encontrar soluções, né? E atualmente tem essas soluções baseadas na natureza que são muito interessantes, sem ficar mexendo com tecnologias carésimas, mas que volta para as condições em que a natureza constituiu esses espaços, né? É difícil. Educação é processo, né? Mas esses conceitos começaram a ser falados. Então, esses conceitos de vulnerabilidade, de justiça climática, por exemplo, né? Que aqueles que menos contribuem com a atual circunstância, né? Com as causas da emergência climática, são aqueles que mais sofrem as consequências. E eu acho que a gente está conseguindo trabalhar cada vez mais com esses conceitos. Eu vou te dar um exemplo. A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, agora em 2025, que está começando a acontecer nas escolas, a gente construiu um material sobre isso, e o tema da conferência o tema da Conferência Nacional é vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática. Então, como lidar nas escolas com isso? O tema é muito difícil, né? E não é conhecido. Então, nós estamos trabalhando em dar subsídios para as escolas, e são essas temáticas que começam a percolar de forma mais orgânica. A conferência, que a gente considera como um pretexto pedagógico para chegar em todas as escolas, né? Com essa forma diferente de entender as questões ambientais, as questões sociais e as questões climáticas agora. É fundamental, tá vendo? Essas sementes que a gente vai colocando e fazendo as pessoas participarem e entrarem nesse repertório quase, né? Nesse mundo que é um mundo mudado, que a gente tem que transformar de novo e mudar de novo. Mas a gente precisa se organizar para mudar numa mesma direção, né? E a partir de conceitos que são compartilhados. Eu posso te contar algumas coisas do programa Semadem Educação, né? Este ano, agora, 2025, o segundo semestre, e 2026, nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério das Cidades. E nós estamos na 9ª edição de uma campanha chamada #Aprender para Prevenir. Agora você entende esse nome, né?
E, e nós vamos trabalhar nos territórios periféricos, né, com a Secretaria Nacional de Periferias. E a gente vai chamar hashtag Aprender para Prevenir, que é a 9ª edição da campanha do Semana em Educação, com o tema Cidades e Periferias Sem Risco. Né? E dessas maneiras, a gente vai mobilizando as pessoas com pretextos pedagógicos, né? de debater e de chegar no chão da sociedade para conversar sobre essas coisas. Eles precisam atuar a respeito. Educação ambiental não é só em escolas, né? É em tudo. Você pode ter um município que é educador sustentável para a educação ambiental. Um município que está pensando e tem essa intencionalidade de educar para a sustentabilidade, para a educação ambiental. Por que não? Mas também as escolas, né? Que são espaços privilegiados para a gente construir essa educação ambiental mais aprofundada. E agora a gente nem pode falar mais de só sustentabilidade, né? Porque está tudo insustentável. Então a gente tem que falar de clima, a gente tem que falar de resiliência, a gente tem que falar de regeneração, inclusive, né? Regenerar aquilo que está insustentável. E então tudo isso dá para fazer no município, com os munícipes, quando você tem essa intencionalidade de transformar e de regenerar, e você pode e deve trabalhar nas escolas entrar nesses processos que o governo federal está propiciando, é fundamental, né? É muito importante. E quando a gente sabe que ficou um hiato, né, de tudo isso, quando um governo não coloca essas ações, né, e não tem esse olhar, tem que aproveitar que tem esse olhar e que a gente pode realmente mudar as coisas e começar a repensar as condições de vida, que eu acho que tem a ver com todo um sistema que foi construído historicamente e que a gente precisa pensar em como juntos a gente pode desconstruir, privilegiando valores como simplicidade, como o bem viver, né, dos povos andinos, pegando essas coisas do budismo, né? Os seres humanos construíram coisas tão maravilhosas em filosofia e modos de vida. Os povos indígenas, né, que são originários dos países, eles sabem como lidar. E a gente tem que aprender com eles, mas no diálogo, né? Porque atualmente a gente impactou tanto que tem que ser num diálogo que vai emergir o novo, né? E as municipalidades deveriam estar abertas para essa construção do novo. O planeta. Cuidar, transformar o planeta e os assuntos prioritários são educação, educação, educação com o planeta em mente. Porque tudo é prioritário atualmente, né? Mas os sistemas de ensino ficam muito presos nas coisas mais essas estruturas da grade curricular, não sei o que lá. Eu acho que tem que abrir, flexibilizar, mexer, por exemplo,
na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ignora essa educação ambiental transformadora e ignora a questão climática também. E de desastres, nem aparece. Imagina, num currículo para o país, e joga para os estados e municípios fazerem o que eles quiserem, sem orientações. Como é que a gente orienta, né? E esses temas são muito importantes, mas eles têm que ser discutidos com cada comunidade, porque elas têm também os seus outros interesses e as suas necessidades, né? Violência. Cada vez que a gente vai conversar com uma comunidade, sempre aparece a questão da violência. Mas aí a gente pode lidar com isso, mas também lidar com formas melhores de reconstruir as malhas da sociedade em função dessa teia de sustentação da vida no planeta, né? E aí você lida com violência também. E encarar conflitos, encarar que existem conflitos e que a gente pode lidar com eles se a gente pensa nessas questões de justiça climática, né? E deixa claro para as pessoas. Eu tenho uma experiência interessante no Mboimirim, que é na periferia de São Paulo. A gente trabalhou com uma escola lá. E quando caiu a ficha nos estudantes a questão da vulnerabilidade e dos riscos, eles conseguiram fazer mudanças incríveis e eles começaram a se interessar pelo que nós estávamos levando, né? Então, é só uma questão de saber dialogar. Só que não dá para a gente conversar com cada pessoa, né? Como eu amaria. Mas aí a gente criou um processo de educação à distância, né, de 120 horas, e agora nós vamos implantar em diversos locais esse processo, mas é com tutores e com webinários para a gente interagir com as pessoas. Eu fico desesperada de ficar longe, assim, e de não estar em cada escola lá trabalhando. Uma eterna professora, né? Ai, não tem jeito.